sistemas inteligentes, né, ou inteligência artificial. Sistemas inteligentes é utilizado mais em engenharia, inteligência artificial mais na parte de computação. E é um assunto que eu gosto bastante, que eu sempre estudei na faculdade, sempre estou acompanhando, eu gosto bastante de sempre estar atuando nesse assunto. Sai um pouco da forma tradicional que a gente programa no computador, né? E faz com que tenha a inteligência artificial no computador, né? Eu acho bem legal essa linha de pesquisa aí, né? Bem, basicamente tenta emular, toda a inteligência tenta emular o cérebro humano, né? Basicamente, um dos algoritmos redes neurais que tenta emular o cérebro humano. E uma das características do cérebro humano é o processamento de informações no cérebro é altamente complexo, né? Não linear e paralelo. O que é não linear, né? Até peguei a definição aqui. É a estrutura que apresenta múltiplos caminhos e destinos desencadeando em múltiplos finais, né? Então não é como um computador, né? Aquela coisa que a gente programa, que tem lá várias instruções, tem um início, meio e um fim, né? O cérebro é bem paralelo mesmo, né? É constituído por 100 bilhões de neurônios, é muito neurônio, né? Claro que você vai tomando uma pinga ou outra, os neurônios vão morrendo, né? E cada neurônio se interliga numa grande rede, né? Com cerca de 6 mil conexões com outros neurônios, é uma super rede, né? Por isso quando você tem lá um AVC, lá, o neurônio consegue achar um outro caminho e se adaptar a uma nova realidade do problema, né? Vascular, né? Número de neurônios equivale à quantidade de estrelas da Via Láctea. É muito neurônio, né? Um dos sistemas mais complexos que é atualmente conhecido pelo ser humano. A gente não consegue dominar o que a gente tem na cabeça, né? A gente não consegue ainda entender o que acontece aqui dentro da cachola, né? Bem, cérebro humano versus computador, né? Então, o tipo de processamento. O computador é sequencial, né? Que a gente faz no dia a dia ainda. Então, põe uma série de instruções, ele executa aqueles processamentos, o cérebro em paralelo, né? Quantidade e complexibilidade. O computador usa alguns processadores só, né? O cérebro usa bilhões, né, de neurônios, milhares de conexões. Tem um comparativo de velocidade, o computador é 10 a menos 9 segundos por instrução e o cérebro 10 a menos 6. Né? Eficiência energética, o computador 10 a menos 16 joules, né? Gasto de energia por operação por segundo, enquanto o cérebro 10 a menos 6 joules por operação por segundo. Tá, então se eu colocar um monte de computador em paralelo, eu consigo emular o cérebro? Pergunta para vocês. Não, né? Então, beleza. O que é inteligência? Inteligência, eu peguei uma definição, né? Que é do nosso dia a dia, que a gente vive aqui todo momento, né? Que é resolver problema. A gente está aqui para resolver problema. Até aquele etiqueta adesivo, né? Então, fazemos software, resolvemos problemas. De uma certa forma, é verdade, né? Então, no dia a dia, a gente resolve o problema, né? Claro que a gente usa o software como um instrumento para resolver os problemas, né? Então, a gente acaba utilizando a nossa experiência prévia para resolver novos problemas, né? Então, surge um novo cenário, com a experiência prévia a gente resolve um problema. Ou a gente se dá um problema que até então a gente não tinha, e mesmo assim a gente tem a capacidade de resolver aquele problema, né? Então, isso é uma definição de inteligência que eu coloquei aí, né? Então, a inteligência artificial, os sistemas de inteligência, tem que ser capaz de resolver novos problemas, propor se auto-adaptar a novos problemas e resolver problemas que até então ele não conhecia, né? A definição de sistemas inteligentes, né, é um conjunto de ferramentas computacional que tentam simular alguns mecanismos inteligentes encontrados na natureza como o ser humano, né? Então, tenta emular, né, através de algoritmos, a capacidade do ser humano pensar, reagir a determinadas situações, a problemas, a resolução de problemas ou deles. Uma outra definição também é um conjunto de regras e procedimentos que permite que os computadores possam agir e tomar decisões baseadas em dados, ao invés de ser explicitamente programados para realizar uma determinada tarefa. Quer dizer isso, você programa, você tem um algoritmo, você determina um algoritmo, nunca mais você vai mexer naquele algoritmo. Um novo cenário vai chegar e o computador tem que gerar uma nova solução para aquele problema. Basicamente esse é o conceito aí dessa frase aí. Então, a inteligência artificial é dividida basicamente nessas 5 grandes áreas, né? Que são as redes neurais artificiais, que tentam emular o cérebro, né, como eu falei. Sistemas de inferência nebulosa, que é a lógica fuzzy, que basicamente determina o quão alto eu sou, quão baixo eu sou, se eu sou uma pessoa alta ou baixa, o nível, né, de
de exatidão, não um nível de exatidão assim, falar, ah, eu estou perto ou estou longe, né? Eu estou 1,75 m da parede, ah, estou perto, né? Ou estou longe, né? Então, grau de fuzzy, né, que ele fala, grau de inferência fuzzy. A computação evolutiva, que é bem legal, que eu gosto bacana, até o Axel já estudou, né? Fiz o mestrado dele nessa área, evolutivo genético. Inteligência coletiva, que estuda o comportamento social, por exemplo, de ninhos de formiga, de cupim, assim por diante, né? Que a inteligência individual não se sobrepõe sobre a inteligência coletiva, né? Então, o coletivo é sempre mais importante que o individual, né? Agentes autônomos, que sempre está na moda, a gente vê carros teleguiados, aí sozinhos, né? Sem telegação. Autônomos, né? Dirigindo pelas cidades, né? Como o carro do Google, né? Então, são as 5 grandes áreas aí. As redes neurais são modelos computacionais, né? Inspirados no cérebro humano, como eu havia dito, né? Uma outra definição também tentam emular a forma que o cérebro resolve problemas, né? Então você ensina a rede neural, você treina a rede neural e ela vai poder dar uma solução para você. Ela vai generalizar as próximas soluções. Então você dá 10 problemas, ela vai treinar, ela vai aprender, e a partir da 11ª, 12ª, automaticamente ela vai dando a solução para você. Então aqui eu tenho um modelo biológico, que tem os dendritos, corpo celular e o axônio, o axônio. E eu tenho um modelo matemático equivalente ao modelo aí biológico, né? Então eu tenho as entradas de dados que vem aqui, que eles conectam com várias outras células. Aqui eu tenho o processamento e eu tenho a saída. Basicamente é a entrada, processamento e saída. E é o que é feito nesse modelo matemático, né? Tem as entradas, tem os pesos, como relevante aquela entrada vai ser importante no cálculo da soma ponderada para ativar o neurônio de saída, né? Basicamente é isso. Aí tem uma função aqui de ativação que determina se a somatória ponderada, entrada versus peso dessa somatória de todas as entradas e todos os pesos, ele vai ser ativado aqui ou não. Ele tem várias funções de ativação, né? Basicamente eu tenho aqui algumas entradas, vai ser 0 ou 1 aqui, ou menos 1 ou 1, dependendo da função de ativação. Então, para emular um cérebro humano, né, tem várias camadas, né? Vou colocar uma cebola aqui, múltiplas camadas, né? Cada bolinha dessa é um neurônio que se interliga numa grande rede e, por fim, vai dar uma solução, né? Tem várias entradas que vai ter uma solução. Então, tem a entrada, tem as camadas escondidas e a camada de saída com o resultado final. Bem, como eu disse, ela é feita baseada no aprendizado, né? Você tem 2 formas, aliás, redes neurais. Tem do aprendizado e não supervisionado e não supervisionado. Supervisionado, você vai dar um conjunto de padrões, como por exemplo, vamos supor que eu quero classificar, eu sou produtor de laranja, eu quero classificar minha laranja tipo exportação ou consumo interno. Aquelas laranjas mais vistosas vão para a exportação, enquanto as outras não, né? Então eu apresento para minha rede neural, treino ela com essas laranjas, né, misturado, uma população de laranjas tipo exportação e outras não. Apresento esses parâmetros, sei lá, o tamanho, a cor, e aí a partir disso eu ensino a minha rede neural, falo assim, ó, essas são as laranjas do tipo exportação e não, e aí ela vai aprender, a partir daí eu posso colocar em produção isso, né, colocar em produção, e a partir de uma determinada laranja ela vai classificar se é exportação ou não de forma automática. Aí eu trouxe aqui só para tentar exemplificar. Vou virar para agora. Então aqui, ó, eu tenho um subset de dados de treinamento, né, que eu tenho as laranjas, tipo exportação, e tenho as laranjas que são consumo interno. Vamos pôr assim esse exemplo, né? Então como que a gente faria isso? Como a gente colocaria isso? A gente colocaria um círculo aqui para segregar as laranjas, né, e classificá-las, né? Aí o neurônio, né, a rede neural, ele faz isso de forma automática, né? Tem as entradas X1 e X2, né, que é o eixo X e o Y, né? E automaticamente essa camada, esses neurônios vão poder classificar para mim. O treinamento basicamente é ajustar os pesos de cada interligação aqui. Então tem 4 interligações, ele vai ajustar isso. Então esse software emula o treinamento, né?
eu ver se eu consigo aqui clicar, né? Então aqui, ó, vou colocar, a princípio, eu tenho dois neurônios, vou colocar um neurônio só, né? E vou iniciar meu treinamento. O que está acontecendo aqui? Ele está iterando aqui por várias vezes, né? E tentando achar uma solução. Como eu só tenho um neurônio, ele não vai conseguir resolver isso. Então eu vou adicionar mais neurônios, né? Então ele está classificando aqui meu plano, parte de cima e parte de baixo. Vou colocar mais um neurônio, parar aqui. Então esse neurônio, o que ele fez? Ó? Ele fez isso, ó, ele só separou uma parte. Se eu adicionar mais um neurônio, já mudou um pouco, né? Já está tentando segregar aquela parte, essa parte azul com as bolinhas azuis aqui, né? Mas mesmo assim não está conseguindo resolver o problema. Ó. Vou deixar, sei lá, até 500 aí, ele não vai conseguir resolver o problema. Adicionando mais um neurônio aqui, ó. Olha, ele conseguiu agrupar, segregar aquela área, né? Aí eu vou parar aqui. Aí software bem legal. É o seguinte, ó. Imagine que isso aqui foi meu conjunto de pontos de treinamento. Então eu vou validar isso em produção. Então ele traz aqui, ó, show test data. Então eu vou pegar pontos que ele automaticamente gerou no software e verificar se foi eficaz esse meu treinamento. Então eu clico aqui. Os pontos mais fortes, né, com cor mais forte, então está dentro da área. Tá vendo? Esse azul está bem na interface. Ó. Não, esse aqui é do treinamento, né? Mas ficou bem segregado. Ele conseguiu treinar a rede e segregar aquelas laranjas tipo exportação. Então isso é bem legal. Então isso prova a capacidade da rede neural de criar novos, resolver nossos problemas, né? Então treinei ela com uma amostra de dados. Coloquei dados que ela não conhecia até então, que são esses pontos novos aqui que eu cliquei aqui, e ela conseguiu, assim, o treinamento foi bem eficiente. Aí esse software é bem legal, tem outros cenários para teste também, mais complexos, né? Esse aqui é o mais difícil de resolver. Se eu colocar a mesma situação aqui e rodar, e a área laranja aqui não está conseguindo segregar as outras. Deixa eu tirar o de teste. Está sendo tão eficaz. Eu vou adicionar um neurônio, né, a mais. Vai ser mais eficaz, né? Posso adicionando também camadas aqui, né? O legal disso aqui é que você consegue ver nesse software que cada neurônio conseguiu dividir, né? Então, esse neurônio conseguiu dividir essa parte azul com essa parte laranja. O outro neurônio já fez essa maior parte laranja, essa parte menor azul. Aí, somando todos os gráficos, tem a solução final. Aí, se eu testar aqui, a aula mostra, é efetivo também. Todos os pontos, né, estão bem segregados. Voltando aqui à apresentação. Entenderam aí, pessoal? Uma outra coisa bem legal das redes neurais é a capacidade dela segregar, de fazer cluster, né? É muito usado em clusterização de dados. Então, por exemplo, eu apresento alguns padrões, sei lá, de características de um objeto, e ele automaticamente vai segregar naquelas caixinhas, classificar, né? Então, esse é o tipo de treinamento não supervisionado, né? Então, aqui é um exemplo que eu trouxe, né? Eu apresento os caracteres de 1 até 9 para ele, para minha rede, e aí eu passo os padrões para ela, né? Aí automaticamente, no exemplo aqui que eu dei, eu transmito lá, sei lá, o número 1, vai passar por um link de transmissão, tem ruídos, falhas, vai sofrer alterações de bits, né? Alterações de bits aqui
na transmissão, e do outro lado eu aplico a rede para resgatar o valor original, com aqueles caracteres que eu já treinei. Então ele é capaz de transformar um valor recebido em um valor já apresentado previamente para ele, né? Então é bem interessante isso aí também. Então essa capacidade de recompor dados através de transmissão de dados, né? Uma outra característica também das redes. Então, essas aqui são as principais áreas de aplicação, né? Reconhecimento de voz, imagem, assinatura, né? O Google usa isso aí, voz, imagem. Previsão e estimação também de tempo, de crédito. Eu já utilizei um software que faz análise de crédito no e-commerce que eu trabalhei. Você adicionava um plugin lá, ele usa redes neurais lá online, verifica o crédito do cliente, vê se o cliente é um cara bom, né? Para o crédito dele, salvar o crédito dele. Estimação do mercado de ações também, o pessoal usa também. E além dessa parte de classificação de padrões, ele é muito usado também, por exemplo, números, sei lá, você tem uma equação XY, você tem valor XY que não se relaciona através de uma equação. Então ele é um estimador de funções também. Então vamos supor, você tem uma sequência lá de, sei lá, 50 números, quer achar um número próximo à sequência 51, ele também é capaz de fazer isso também. Que é mais ou menos a estimação do mercado de ações. Então, como falei, né, clusterização, problema de diagnóstico médico, né? Então eu pego uma imagem digital, consigo localizar um tumor, uma falha, né? Tem um amigo meu que trabalha com isso. Compressão de dados, garimpagem de dados também, memórias associativas, né, que eu mostrei. Sistema de diferença fuzzy, né? Então até coloquei esse aqui mais ou menos, que é bem isso aí mesmo. A pessoa é alta ou baixa? Não dá para saber, né? Alta, você sempre tem que ter uma referência para poder falar se a pessoa é alta ou baixa, né? Então o fuzzy faz isso, né? Ela classifica, não é exato, é valor exato, né? Então a pessoa está mais para alto do que mais para baixo, né? Então tem um exemplo aqui, para ilustrar melhor vocês aí. Então aqui eu tenho um gráfico, né? Na lógica clássica, né, os objetos pertencem ou não a determinada classe, né? Ou é velocidade alta ou não é velocidade alta, né? Então aqui tem um gráfico que fala de 100 a 140 é uma velocidade alta, beleza? Mas não é, né? 100 não é uma velocidade alta comparada com 140, né? 140 é muito mais alta, né? Então o fuzzy dá um grau, né? Um grau de determinismo da velocidade. Então você tem um gráfico aqui, por exemplo, de 80 até 120, você vai, por exemplo, 95 km por hora, né? Ele é 0,35% da velocidade alta, enquanto 110 é 0,76%. É como se fosse uma porcentagem, né? Como se fosse uma porcentagem, né? Então, 110 km por hora é muito mais velocidade alta do que 95, né? Em proporção, melhor dizendo. Então aqui ele faz até, isso aqui são as funções de pertinência fuzzy, né? Determinando que 30 por hora é muito baixa, 60 é alta, né? Então você vê aqui, ó, 30 é grau 1, né? Se você projetar aqui, né? Então é grau 1. 60 é alta, é baixa, né? Seria 1, né? O coeficiente dele. 90 média, 120 alta e 140 muito alta, né? Então você vai intercalando as velocidades, 80 km por hora, você consegue rebater aqui na velocidade baixa, né, que compreende aqui de 30, esse gráfico aqui, nesse triângulo aqui, né. Eu consigo rebater nele aqui, 80 é 0,28 de baixa e 80 é 0,77 de média, ou seja, ela é muito mais média do que velocidade baixa, né. É o grau de pertinência fuzzy que eles falam, né. Algoritmo genético, eu acho bem legal esse algoritmo, porque quando você quer resolver um problema que tem multi-objetivo, por exemplo, até trouxe aqui um problema, né, que eu resolvi na faculdade lá. Uma usina hidrelétrica com 6 geradores, né, tem uma usina hidrelétrica lá com 6 geradores, durante um ano eu tenho que parar os 6 geradores para manutenção, durante um período de tempo, ao mesmo tempo eu tenho que abastecer a cidade vizinha e tenho que deixar uma margem para poder não saturar o sistema elétrico de 10%. Então, quando você tem sistemas multi-objetivo, com várias possíveis soluções,
a gente pode usar algoritmo genético, né? E a gente vê no dia a dia aí, às vezes, né? A gente se vê com problemas no dia a dia, eu quero executar um procedimento que demore tanto tempo, tem tantas máquinas, tanto recurso de dinheiro, por exemplo. Você tem que resolver isso, né? Então dá, por algoritmo genético, dá para chegar a esse tipo de solução. Eu acho bem legal o algoritmo mesmo, genético, é baseado no cromossomo e genes, né? Então, estipula-se para resolver um problema, estipula-se uma população mesmo, né? De cada indivíduo, A, B, C, D, cada indivíduo tem um cromossomo com seus genes. Cada bit é um gene. E aí o próximo passo do algoritmo, eu vejo qual que é o grau de aptidão daquele indivíduo para resolver aquele problema que eu estou querendo resolver, né? Solucionar, né? Então eu verifico, por exemplo, que o indivíduo A e C tem um grau de pertinência para a resolução daquele problema maior que o B e o D. Então eu seleciono, a seleção natural é pegar o A e o C, né? Eu faço a seleção dos indivíduos mais aptos para aquilo. Então, por exemplo, eu vou desenvolver um software. Eu vou pegar os indivíduos com a maior capacidade técnica e desenvolver um software. Eu vou pegar uma pessoa que é mais capaz de, sei lá, quebrar uma parede, mais forte, né, fisicamente, né? Então eu vou pegar a pessoa que é mais treinada para desenvolver o software. Então eu seleciono esses indivíduos, faço um cruzamento desses indivíduos, né? Então eu vou pegar essas duas pessoas que são capazes, faço o cruzamento, né? Pego parte dos genes, misturo, então eu vou ter um filho desses dois que são mais capazes e adiciono na minha população. Então eu gero mais dois indivíduos aqui. E para ter um grau de aleatório no algoritmo, é feita a mutação como na própria natureza, né? É feita a mutação, existe a mutação, né? Então pega-se um bit e faz a mutação. E isso aqui vai rodando até chegar a uma solução. Às vezes você tem várias soluções para o mesmo problema, né? Eu acho bem legal isso. Agentes autônomos. Japonês deitado ali. É autônomo agora, né? Perdeu o emprego. É uma entidade cognitiva, ativa e autônoma. Então, tomando como base o carro do Google, né? Um sistema interno de tomar decisões, ele toma a decisão a todo tempo, né? Ou seja, eu estou aqui, eu tenho um ambiente, eu faço o sensoriamento do ambiente e tomo ação, né? Do ambiente. Então eu tomo a decisão baseado naquele ambiente que está inserido. Que age sobre o mundo, que é a ação, sobre os agentes que eu rodeio, por fim, que é capaz de funcionar sem necessitar de algo ou de alguém para o guiar, né? Então o carro do Google, a proposta dele é se auto-guiar, né? Sem a necessidade de um ser humano interagir com ele, né? Aí tem essa foto aqui que eu peguei do Google, o cara postou lá, um dos desenvolvedores. Isso aqui é a visão que ele enxerga do mundo, né? O carro do Google enxerga, né? Então tem semáforo, tem a velocidade, você vai parar, se tem carro cruzando, faixa, obstáculo, a faixa de pedestre, assim por diante, né? Então ele verifica todo o sensoriamento e só toma uma ação a partir do sensoriamento. Então ele vai fazendo isso milhares de vezes, né, por segundo. Isso é mais efetivo que o ser humano ou não? Vocês acham? É mais efetivo. É mais efetivo? Dirigir, sim, com certeza. Sim, né? Eu também acho. Ainda mais quando só tiver robô, né, dirigindo, né? Seria efetivo em Ribeirão? Com aqueles buraqueiros tudo? Em Franca, não dá só. Bem, então esse é o agente autônomo. Para finalizar, né? Inteligência coletiva, que eu acho legal também, que é eu tenho tempero da casa e Ribeirão. Então, vou para casa, como em Ribeirão, volto, como aqui em Almeida. Então, o propósito aqui é comportamento social observado em diversos tipos de colônia, principalmente insetos, né? Formigas. Inicialmente os indivíduos se movimentam sem nenhuma orientação prévia, né? Então está todo mundo meio aleatório, né? Se aglomera em colônias, como a gente aqui, né? A gente estava aí no mercado de trabalho, se aglomerou aqui. Esses teatrais
que estiverem mais próximos, a chance de outros se encontrarem aumenta consideravelmente. Então a gente se encontrou aqui. Né? E cada elemento tem sua velocidade e oposição. Né? Então aqui tem um cenário, né, no qual tem a comida e tem o ninho. Né? Então eles vão pegar comida, ninho, né? Fica nesse ciclo. Até ter um obstáculo. Né? Eles vão aí agora. O que eu vou resolver? Eles acham uma alternativa até achar uma alternativa ótima. Né? Isso é bem legal. Um amigo meu trabalhou com redes sem fio que faz roteamento, né? E tem muitos obstáculos. Às vezes tem um impeditivo cair uma árvore, sei lá. É impeditivo passar ali o sinal, né? Um ônibus, sei lá, tem uma interferência, né? Então ele desenvolveu um algoritmo para isso, para rotear os pacotes e achar alternativas baseado nessa inteligência aqui coletiva. Né? Bem, gente, acho que isso aí eu queria passar mais os conceitos, o que é cada coisa, né? É uma coisa que já vem estudando há muito tempo, não é uma coisa nova. Até o Marcos já fez, né? O trabalho dele, de mestrado, isso aí. Mas é uma coisa bem legal que eu gosto bastante, né? Eu queria compartilhar mais com vocês isso aí, os conceitos, né? O que é e tal. E é isso aí. Obrigado aí.